Então, muito obrigada de novo pela organização deste fantástico congresso. Para não perder muito tempo, vou então passar para o meu tema, que será a identidade constitucional e o Estado de Direito, especificamente na área de liberdade, segurança e justiça. Para podermos chegar a esta interação entre a identidade constitucional europeia e a área de liberdade, segurança e justiça, devemos começar por tentar definir o que será essa identidade constitucional. O que não é fácil, porque essa identidade e este conceito, que não é unânime, pode depender de muitos aspectos, como a organização do poder dentro da entidade política, a sua relação com outras identidades, a sua relação com a cultura também, e mesmo a própria existência ou não de uma Constituição nessa entidade política. O segundo aspecto que temos que ter também em atenção neste caso será a de que o conteúdo dessa Constituição e dessa identidade constitucional não é estático e, portanto, está aberto a uma interpretação evolutiva para se adaptar às circunstâncias correntes da sociedade que rege e, portanto, mantém ou é capaz de manter a sua individualidade, mas não a sua uniformidade de conteúdo. O que significa que nem todas as normas de uma Constituição farão parte dessa identidade constitucional, mas apenas aquelas que realmente definem as características nucleares da entidade política em questão. A particularidade da União Europeia é a de que, por um lado, esta identidade surgiu através da criação e do encontro de princípios fundamentais próprios, portanto, especificamente europeus, e, por outro, também a partir de baixo para cima, como hoje se diria, bottom-up, a partir dos princípios constitucionais dos próprios Estados-membros que integram a União Europeia. Tudo isto com o objetivo último de encontrar valores comuns que permitam o desenvolvimento dessa identidade constitucional e que hoje, pelo menos por agora ou ainda, se pode definir pela negativa, pelo menos através da rejeição de valores antidemocráticos que são claramente contrários àqueles expressos no artigo 2 do TUE. O que se verifica na União Europeia é, portanto, um constante sinalagma constitucional, o que significa que a Constituição Europeia é influenciada pelas Constituições nacionais e, por sua vez, vai influenciar de novo essas Constituições nacionais. Isto demonstra-se também, ou pelo menos esta identidade partilhada, demonstra-se também, desde logo, pela condição do Estado-membro. Essa condição é definida a priori e antes da sua adesão pelos valores que o Estado-membro tem que respeitar, e estes valores, que estão presentes no artigo 2, como tinha referido, são, em relação à sua qualidade, desde logo valores fundamentais, e isso depois justifica o procedimento que existe no artigo 7º de sanção dos Estados-membros que não os respeitem, e quanto à sua titularidade, eles devem ser considerados tanto próprios da União Europeia, são valores que definem a União Europeia, como também valores comuns que surgiram até primeiramente nos Estados-membros e que representam a escolha das suas populações. Isto significa, portanto, que a partilha de soberania que existe entre União Europeia e Estados-membros faz com que o Estado-membro possa realmente alterar a sua identidade constitucional de uma forma não compatível com a União Europeia, mas terá ou deverá sair desta organização comum de Estados, porque já não partilha os valores comuns a todos. Essa identidade tem, portanto, limites. É o limite da União Europeia, da sua identidade própria, e também o limite das identidades dos outros Estados-membros, todos que a compõem. Há, por isso, uma relação de complementaridade entre estas esferas que permite, ou que permitiu, na verdade, surgir esta nova cultura legal especificamente europeia. Isso tem depois consequências para o constitucionalismo europeu,
já não existe ou não deve existir uma relação hierárquica, mas sim uma relação heterárquica, uma rede constitucional sem uma alocação definitiva da supremacia. A interconstitucionalidade define-se, portanto, pela articulação da pluralidade e não a eliminação dessa pluralidade. Neste âmbito, as Constituições nacionais não perderam a sua influência, longe disso, elas continuam a ter as suas funções de autorreferência e autodescrição, portanto, postulam uma identidade própria, mas já não são autossuficientes. Estão abertas aos contributos de outras identidades em que se inserem nesta rede constitucional. O que demonstra então ser particularmente importante é este decantamento de visões, valores que se vão depois concretizar em aspectos comuns que estarão então na Constituição Europeia. Esta relação heterárquica caracteriza-se não pela imposição de normas, imposição de visões, mas sim pelo diálogo, pelo respeito e pela organização da diferença. Daí que eu penso que qualquer alteração constitucional nunca irá tão longe quanto ao ponto de chegar a romper com este quadro axiológico comum dentro da União Europeia. Chegamos então à área de liberdade, segurança e justiça, que é a segunda parte desta questão. Dentro da área de liberdade, segurança e justiça, por causa destes valores comuns, que geram princípios comuns, que supostamente levariam a um nível comum de proteção de direitos fundamentais, gerou-se uma certa relação de confiança. Confiança essa que era presumida, hoje talvez já nem tanto. Isto demonstra-se de uma forma particularmente acutilante dentro da cooperação judiciária em matéria penal. Porquê? Porque esta confiança que supostamente existe ou deve existir faz com que a recusa de cooperação seja absolutamente excepcional. Baseado em quê? Precisamente neste conjunto de valores comuns em que não se prevê uma violação de direitos fundamentais e logo também não se prevê uma exceção baseada nessa violação prospectiva. Isso fazia com que o Tribunal fosse muitas vezes criticado por veicular uma espécie de confiança cega, o que durante muitos anos foi realmente assim, mas veio a mudar com o seu acórdão Araniosi e Caldararo, e depois muitos outros que vieram a falar de outros aspectos, mas neste em particular o Tribunal estabeleceu um teste em 2 passos. O primeiro terá que ver com a identificação de deficiências generalizadas no Estado-membro, portanto, o Estado que recebe o pedido de cooperação vai analisar se existem ou não estas deficiências, e o segundo passo, ainda que essas deficiências existam, tem que se verificar, em particular, em relação àquela pessoa, um risco individual de violação dos seus direitos fundamentais. Quando questionado se realmente estes 2 passos seriam necessários, o Tribunal respondeu quase sempre que sim, por diversos motivos, desde logo porque pode uma situação generalizada não ter um impacto individual, há outros objetivos a cumprir com a cooperação em matéria penal, nomeadamente a proteção de vítimas, e aquele que eu acho mais interessante, suspender a cooperação só por causa da existência de deficiências gerais seria, na prática, suspender a cooperação sem que se aplicasse o procedimento do artigo 7º do TUE. Isto colocou-se em relação à Polónia, precisamente, porque era muito difícil provar o segundo passo, do risco individual de uma sentença não justa por causa da não independência do Poder Judicial, e um desenvolvimento extremamente recente foi a decisão da advogada-geral Tamara Kapeta, neste acórdão que aqui coloquei, que veio pela primeira vez definir que os valores do artigo 2º poderiam ser invocados em processo autonomamente, o que, a ser acolhido pelo Tribunal, realmente irá dar um grande avanço nesta matéria. Chegamos então à conclusão que hoje não existe uma confiança cega
há uma confiança condicionada a que realmente os Estados-membros com quem se coopera respeitem os valores que fazem parte desta identidade constitucional europeia. Vou fazer apenas uma menção a algumas sugestões de mudança e particularmente tendo em vista a expansão de que de novo se fala agora da União Europeia a outros Estados. A primeira sugestão que eu faria seria existir um mecanismo de defesa dos direitos fundamentais ao qual o indivíduo pudesse diretamente aceder à Justiça Europeia. Portanto, seria o direito do acesso ao direito europeu, especificamente. Isso poderia já resultar de uma interpretação bastante particular do artigo 263, mas também pode não resultar, depende da aceitação do Tribunal, portanto, um mecanismo dirigido seria o mais eficaz para a proteção dos direitos fundamentais. A modificação do texto do Tribunal de Justiça seria também importante, de 2 passos para apenas um, qualquer um deles, dependendo da situação, e também a não discriminação da nacionalidade. Existe uma certa linha de acórdãos do Tribunal de Justiça que ainda permite a discriminação em razão da nacionalidade quando em causa está a extradição de um cidadão europeu e, portanto, isso seria, de novo, bastante importante corrigir. A confiança também deve ser vertical, portanto, não apenas entre os Estados-membros, mas também perante a União Europeia. O que é que eu quero dizer com isso? Há uma particular problemática que é a política de migração e asilo da União Europeia, que tem um objetivo claro, que é manter os migrantes fora do território europeu, o que leva à erosão dos direitos fundamentais, tanto dos migrantes quanto dos cidadãos europeus. Isso demonstra-se através de 3 exemplos: a instrumentalização de migrantes, um conceito mais ou menos recente que, na prática, faz com que se viole legitimamente o princípio do non-refoulement, o contrabando de migrantes, cuja definição europeia foi até recentemente julgada ilegítima por parte do Tribunal de Justiça, no processo Quinza, e, por último, a externalização da política de migração, que faz com que os Estados-membros e agências da União Europeia se evadam à responsabilidade que têm por violarem direitos fundamentais, tanto dos seus cidadãos quanto dos migrantes. Há várias sugestões de melhoria neste aspecto. Vou apenas mencionar as vias legais de deslocação para requerentes de asilo, que deviam existir e não existem, o investimento nos países de origem, mas um investimento eficaz e não apenas no controle de migração, e também o investimento em políticas de integração e não de deportação direta. Para concluir, chegamos então à conclusão de que realmente a identidade constitucional neste momento já não é uma escolha autónoma, nem da União Europeia, nem dos Estados-membros, porque estamos envolvidos nesta rede constitucional. Portanto, não há uma liberdade absoluta de alteração, porque fazemos parte de uma comunidade de valores. Isso denota-se em relação aos Estados-membros, porque podem vir perdendo as vantagens de pertencer à União Europeia, nomeadamente de forma formal, porque se retêm fundos, por exemplo, como aconteceu com a Polónia, ou de forma informal, porque os outros Estados-membros já não desejam cooperar com esse seu colega. Em relação à União Europeia, deve adotar de uma forma visível estes valores, porque de outra forma os Estados-membros podem sentir-se legitimados também a não os respeitar e, portanto, a resvalar no Estado de Direito legitimamente. O artigo 2º define, portanto, o núcleo desta identidade, que não deve ser permeável a concessões mútuas, não é uma escolha já autónoma e que reflete, portanto, a escolha comum, tanto dos Estados-membros quanto da entidade política da qual fazem parte. Muito obrigada.